Sejam todos muito bem-vindos ao Marketing Cash. Eu sou o Vitor e hoje eu tenho de convidado aqui um cara que trabalha com inovação. Ele é crânio na área de inteligência artificial e processos empresariais. Tá trazendo aqui uma ideia de startup que vem para revolucionar o mercado e com vocês eu gostaria de apresentar Douglas Mônaco. Douglas, seja muito bem-vindo ao Marketing Cash. Apresenta um pouquinho da sua história, do seu trabalho, o que você veio aqui contribuir com a gente hoje. Obrigado, né? Por especialista, assim, tudo isso aí é bem... A gente até se sente assim, né? Fala, nossa, agora tem uma responsabilidade, né? Bom, pessoal, obrigado pelo convite aí, né? E vamos lá, vamos contribuir com vocês da nossa jornada, nossa experiência, tanto na área de inovação, tecnologia, inteligência artificial e o nosso principal foco hoje na parte de pessoas, gestão de recursos humanos e tudo mais. Show de bola. O Douglas hoje ele trabalha com a Vagami, né? Você é dono da Vagami, fundou esta startup e eu te conheci justamente através do meio ambiente das startups, um ambiente focado em inovação. Então, o ambiente de inovação é focado em resolver problemas. Conta pra gente um pouquinho o que a Vagami faz, como que ela nasceu e para solucionar qual problema. Certo. Bom, a Vagami ela é uma plataforma de empregos. A gente hoje começou, no começo do ano passado, 2024, eu tenho uma jornada na área de tecnologia, já batendo quase 20 anos na área de tecnologia, de inovação aí já uns 15, 16 anos na área de inovação especificamente. E na minha jornada vim aprendendo, batendo cabeça, trabalhei em várias empresas. E chegou um momento na minha jornada que eu tinha que tomar uma decisão, o ponto de inflexão. Falei assim, eu continuo onde eu estou ou vou empreender, vou tocar uma empresa, né, uma startup. E aí chegou esse momento que veio a oportunidade de eu abrir a Vagami. A Vagami, ela veio para conectar os talentos, quem procura emprego, para as empresas que estão procurando esses talentos. E esse é um maior problema hoje. Você pode perguntar para qualquer empresário, qual que é a sua maior dificuldade? Encontrar pessoas, encontrar as pessoas certas, o talento certo para estar fazendo parte do seu time. E a gente viu essa oportunidade. A Cris Costa, minha sócia, ela tem quase 15 anos na área de recursos humanos e a gente uniu toda a minha expertise de negócios e tecnologia com a expertise de recursos humanos. E principalmente como que ela nasceu de fato. Eu vi a Cris triando currículo na mão. Você imagina, pilhas e pilhas de currículo, fazendo aquilo na mão. E a gente que é da área de tecnologia falou, já tem inteligência artificial. Imagina, no começo de 2024, a IA já estava comum, né, entre as pessoas. Eu falei para ela, vamos fazer isso aqui de uma forma mais ágil. E aí fomos preparando os agentes e tudo mais. E comecei a acelerar o processo dela, como headhunter. E a gente viu que deu muito certo. E de repente, desse processo dela como headhunter, a gente falou, vamos a gente se posicionar como uma empresa no mercado que contrata pessoas para a gente acelerar nosso processo. Então a gente entrou como as consultorias de RH hoje atuam no mercado. Só que aí a gente começou a ver que aquela parte não tinha muito crescimento e escala. Foi aí que a gente pensou que era a fase 3, a fase 1 é ela como headhunter, fase 2 como uma consultoria, e a fase 3 foi quando eu vi que aquela tecnologia que a gente tinha, ela serviria para outras empresas. E aí que é o modelo de SaaS, que a gente chama hoje de fase 3, que é onde nós estamos. E foi aí que a gente desenvolveu a plataforma para que as empresas pudessem abrir o cadastro delas, publicar as vagas e os talentos também pudessem cadastrar o seu currículo. E a inteligência artificial que a gente já usava na fase 1, né, para fazer isso acontecer, ela foi disponibilizada dentro dessa tecnologia. Então, o papel da Vagami, ela nasceu para trazer essa agilidade e essa assertividade para as pessoas encontrarem os talentos certos. Perfeito. Então, hoje a Vagami é uma plataforma que tem a vantagem de fazer essa pré-qualificação e tirar essa sobrecarga das empresas, que é você selecionar os currículos. Sim. Significa que todo o processo vai ser feito por IA? Não. Não, a gente entende, né, que nesse processo que nós estamos, a triagem, que é uma pré-qualificação, ela pode ser agilizada. Então você imagina, a gente já conversou com empresas que eles tinham 5, 6 pessoas que faziam análise de currículo. Então, por que eu não posso colocar uma tecnologia para agilizar esse processo e contratar, por exemplo, analistas para melhorar ainda cada vez mais o nosso processo interno dentro do RH? Perfeito. Então, aquele currículo que foi pré-qualificado pela IA, ele vai avançar no funil. Então, Exatamente. Fui pré-qualificado na empresa, agora meu currículo está sob atenção, está dentro Sim. dos
pré-selecionados. Dentre os pré-selecionados, aí ocorre o processo padrão do RH. Isso, As entrevistas, conversas, o contato que você tem com aquela pessoa. Exatamente. Mas o bom da inteligência artificial é que você já consegue justamente, vocês trazem esse diferencial que é agilizar para as empresas essa parte que é um trabalho manual, demanda muito tempo. Afinal, a pré-qualificação essa pessoa, ela tem perfil para se encaixar nessa vaga? Sim e não. Não tem muito segredo nessa fase, é um trabalho manual que gasta tempo, e tempo é recurso, você está pagando aquela equipe, você está pagando aquelas pessoas para fazer aquele processo, que hoje a gente consegue entregar pela Vagame algo muito melhor. Exatamente. A gente entende também que o processo da análise, os sistemas mais antigos, antes da inteligência artificial, eles trabalhavam com sim ou não. A pessoa tem ou não tem aquela especificação. Com a IA, isso facilitou porque ela entende o contexto daquele talento. Ela só não vai olhar se é sim ou não. Por exemplo, você colocou que a pessoa precisa de 10 anos de experiência na área de vendas. A IA consegue olhar toda a jornada dessa pessoa e fala para você se ela tem essa parte, assim, olha, ela tem 5 anos aqui, com 4 aqui, com mais 2 aqui, com mais 3. Então ela falou, ela supera então esse requisito que você está procurando. Perfeito. E ela pode também ajudar a indicar, falando assim, a gente dando exemplo de vendas, né? Ela trabalhou mais como hunter, como um farmer, como um closer. Então, pelas experiências, ela também consegue te ajudar nessa tomada de decisão. É uma forma de te ajudar também a pensar e ter insights que talvez você não teria na velocidade. Imagina, você tem uma pilha de currículo para avaliar, às vezes você passa despercebido alguns detalhes, né? E a IA, ela consegue pegar esses detalhes. Exatamente, a nuance do currículo daquele candidato, justamente como você falou. Outro diferencial justamente que a Vagame traz, que não é o sim ou não. Então, a inteligência artificial, nós já estamos mais familiarizados com a tecnologia, mas a inteligência artificial é nada mais nada menos que um modelo de linguagem que ela vai conseguir analisar aquele texto e percebe que, como você disse, a pessoa teve 3 anos numa área, mas que não é de vendas, mas o processo que ela executava naquela área tem experiências que contribuem para o que tu precisa hoje. Por isso que ela não fala sim ou não, ela fala, existe um potencial aqui. De repente a pessoa trabalhou num call center, ela trabalhou em alguma outra área que falou, isso aqui é atendimento ao cliente, ela pega essa ideia... Atendimento ao cliente pesado, então aquelas habilidades que você está procurando, existe a possibilidade dessa pessoa ter essa característica que você está procurando. Então ela não vem para tirar as pessoas do mercado de trabalho, ela não vem para eliminar as pessoas, ela vem realmente para ajudar você a ter esses insights e você faz a sua tomada de decisão. Muitas empresas que já utilizam a Vagame, elas ainda gostam de pegar o currículo e olhar o currículo, e tá tudo bem, é o jeito do profissional, ele gosta de ele olhar e tomar a tomada de decisão deles, mas ele também tem um assistente que se ele fala assim, deixa eu olhar o que esse assistente falou sobre esse talento, que esse é o agente, né? Ele faz uma consultoria, né? Exatamente, ele pega e tem a oportunidade de também ter uma segunda opinião, vamos colocar assim, né? Perfeito. A Vagame, no processo dela, justamente com essas inovações, a gente pode até falar pela nossa própria experiência. Então, imagina um processo de recrutamento em alta escala. O nosso grupo, o Grupo Funa, já realizou um contrato para uma multinacional que estava se instalando no Paraguai. E nesse processo foram mais de 500 candidatos. 500 ou 700, eu não lembro o número exato. E todos esses currículos foram triados através da plataforma. Isso é agilidade. Imagina você triar 700 currículos, ler 700 currículos, 700 vezes, 2, 3, 4 páginas. E vai. Tem uma hora que você vai ficar cansado, vai passar informação, tu não vai ver o potencial correto. E além disso, da triagem desses currículos, algo que me chamou muita atenção é que vocês fazem quando uma empresa entra no banco de talentos de vocês, eles já têm uma noção de que áreas certas pessoas têm maior potencial, como você disse. Não é algo assertivo, né? Afinal, o ser humano, ele não é só preto e branco. Então, ele é um espectro. E na plataforma, se eu, enquanto empresa, quiser buscar um talento, eu já sei lá, fulano tem mais predisposição para isso, tem mais potencial para aquilo. Então, a inteligência artificial também dá um contexto na hora de você buscar o talento no banco, né? Sim, isso pra gente, nosso compromisso é com a empregabilidade. Então, é com o mercado de trabalho mesmo, olhando nível Brasil e, se Deus quiser, nível global. Como que isso aconteceu, para você ter uma ideia, Vitor?
teve uma pessoa que procurou uma área, ela se candidatou para uma área de vendas. E ela era desqualificada, para fora do perfil, para essa área de vendas. Só que ela era altamente qualificada para ser mecânico de gerador. Olha que específico. Ela veio para ser vendedora e ela era muito qualificada para ser mecânica de geradora. E na nossa IA ele apontou que essa pessoa ela estava desqualificada, ela não tinha experiências que necessitava para aquela área de vendas, mas ela também tinha experiências para a área de mecânico de gerador. E por acaso a gente tinha essa vaga de mecânico de gerador que é muito específico. E a gente convidou essa pessoa a participar desse outro processo. Então ele foi desclassificado sim nesse processo de vendas porque ele não tinha um perfil, mas automaticamente ele foi convidado a participar de um segundo processo. E aí na entrevista a gente teve um feedback dessa pessoa, ela falou assim, eu sou pai de família, preciso colocar comida dentro de casa, me candidatei para tudo que é vaga para conseguir o emprego, né? E aí ele falou assim, eu não sabia dessa vaga em específica que vocês tinham e tenho interesse sim. E a pessoa foi selecionada pela empresa. Então a empresa contratou essa pessoa que estava precisando desse mecânico de gerador. E aí isso aí aconteceu na fase 1, para você ter uma ideia. Então, desde a fase 1, quando a gente entendeu que a IA ele ia ajudar as pessoas a entrar na vaga certa. Por isso que a vaga a gente diz, né? O talento certo na vaga certa. Perfeito. Então, se você tem essas habilidades, o mercado está precisando também dessas habilidades que você tem. E você pode estar assumindo aquela vaga, aquela cadeira, que é onde você tem maior chance de performar. Não significa que a pessoa não pode trocar de função, né? Eu mesmo vim da área de tecnologia, área comercial, marketing. Então, assim, acho que a transição de carreira ela é comum, mas a gente também sabe que se a pessoa está fazendo candidaturas aleatórias, mas para arrumar esse emprego, de repente a gente consegue colocar a pessoa no lugar certo. Perfeito. É uma história que a gente ainda não conhecia, né? Mas demonstra como que a gente pode salvar aquele talento. Exato. Então não é só você estar recusado. Para esse aqui não, mas o que você acha disso aqui? Então a gente entende que isso vai acelerar o processo da contratação. Então uma pessoa que realmente quer trabalhar, se ela entra na Vaga.me, tem diversas vagas lá. Tem mais de 100 vagas disponíveis hoje. Se ela entra lá, com certeza alguma dessas 100 vagas está dentro do perfil dela. Então... E enquanto pessoas que eu, você já participando de processos seletivos, a gente sabe que quando no passado, pelo menos da minha experiência, eu vou participar de um processo seletivo, eu não necessariamente vou entrar em algo que tenha a ver comigo. Eu vou procurar informações específicas, eu vou lá, vou abrir um monte de vaga, vou jogar o currículo. Então, antes de eu também fazer essa mudança, de ser picado pelo bichinho empreendedor, então, isso gera uma oportunidade até mesmo para aquela pessoa que às vezes nem entendia o seu perfil se conectar com algo que ela gosta. Sim, sim. Porque o que acontece nos empregos? A pessoa entra, não tem o fit com aquela vaga e acaba saindo. Mas e se ela entrar em algo que ela tem mais potencial de desenvolvimento, que faz mais sentido com ela? Claro. Ela acaba ficando. Ela fica, a gente diminui a rotatividade, então de repente a gente consegue trazer um processo mais rápido, tanto de entrada, e um processo mais longo quando ela está dentro da empresa. Então tudo isso, quando você olha no fator econômico e social, traz um impacto muito, muito forte, né? De você encontrar rápido uma vaga que é compatível com o seu perfil. E você desenvolver essas habilidades ali dentro, você vai ficar mais tempo dessa empresa. É claro que a Vaga.me não vai garantir que você vai ficar nesse emprego o resto da sua vida, ou você vai ficar muito tempo, porque isso tá ligado à cultura das empresas também. É uma coisa que a gente não consegue tocar ainda. A gente pensa em influenciar as empresas, né? Até porque é engraçado. Quando a gente está no papel de headhunter avaliando os talentos, nós somos rigorosos. A gente quer que os melhores talentos, eles realmente entrem, que eles façam a diferença nas empresas. Só que a gente também vem brigando com as empresas também. Então, assim, desde a abertura da vaga, quando a gente faz o processo do onboarding, por exemplo, a gente tenta conscientizar a empresa do que ela está querendo, o que ela está pedindo e com o mercado. Vou dar um exemplo simples. A pessoa coloca lá que está contratando um assistente financeiro.
Quando você vai olhar a descrição de cargo, é um papel de um analista barra gerente, se não for um gerente. Aí você tem que chegar para a pessoa e falar, olha, você entende que isso que você está pedindo, com o salário, os requisitos, triangulando todas as informações, não está compatível com o mercado? Não é coerente. Não é coerente. Então a gente vem ajudando as empresas com essa consultoria também, que a gente tem, quando a gente tem essa abertura, esse contato, para ajudar eles a realmente a colocar os requisitos que realmente aquela pessoa vai fazer, que seja compatível com o mercado, e a gente encontra aquela pessoa, né? São dois cenários bem interessantes que você trouxe. O primeiro, são as famosas vagas de emprego que existem 20 anos de experiência para quem tem 18. E o segundo cenário beleza, você contratou a pessoa, como que você retém esse talento? Eu imagino que isso também é um ponto focal do seu trabalho. Sim. Como eu falei para você, quando entra, essa pessoa agora ela entrou dentro da empresa, ainda nós não estamos atuando dentro das empresas. A gente consegue ajudar nessas consultorias, né, nesse bate-papo, nesse amadurecimento de mercado. Mas reter um talento, as pessoas acham que tem uma fórmula mágica. Cara, tem pessoas que elas vão ficar no emprego porque elas amam a liberdade, por exemplo. Certo. Tem pessoas que vão ficar no emprego porque elas amam o poder que aquele emprego dá. Tem pessoas que vão ficar no emprego porque elas amam o dinheiro que aquele emprego dá. Então, cada um vai ter o seu porquê e os seus motivos. Então, exatamente. A empresa que conseguir entender isso de cada indivíduo, ela vai fazer essa entrega exclusiva. Eu gosto de dar esse exemplo muito. Quando eu trabalhava CLT ainda, eu tive um gerente incrível, um cara incrível, Fernando Riedner. O cara era sensacional. Ele entendia. Eu era um cara que eu batia muito de frente, eu era sempre questionador e tudo mais. Mas o Fernando, ele entendeu uma coisa muito importante dentro do meu perfil, que nem eu sabia. Eu fui aprender isso muito depois, com o autoconhecimento. Para mim era muito importante liberdade. Se eu me sentisse preso em alguma coisa, eu começava a dar problema. Se eu sabia se começou a me empurrar burocracia, coisas que eram que era fora do meu perfil, que eu me sentia confortável, aquilo lá, a minha produtividade, os meus números não eram muito bons. Agora, quando eu precisava, por exemplo, minha família é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu precisava viajar, às vezes precisava de 2, 3 dias fora, até às vezes um pouco mais, urgência de família, doença, eu sempre tive aquela liberdade de conseguir ir e vir, e sempre os resultados eles aconteciam. Então, assim, isso que é muito bacana. Talvez para outras pessoas que trabalharam comigo, não tinha essa liberdade, talvez, de tempo, mas existiam outras necessidades. Outras necessidades que ele também entendia. Exatamente. A palavra-chave que você trouxe aqui é o autoconhecimento. Sim. E hoje a gente até gravou um programa com um rapaz chamado Alexandre, ele trabalha em Enneagrama. O que é isso? Legal. Padrões comportamentais. Uhum. Então, para você reter talento, não é só o salário, porque tem aquele cara que para ele o importante é o salário, para você o importante era a liberdade, mas tem para outra pessoa que o importante para ela é a segurança, a estabilidade, um plano de carreira bem feito. Exato. Então são diferentes necessidades que as pessoas vão ter e diferentes formas de se adaptar. Claro, o funcionário também vai ter que ceder, a empresa não pode ter um modelo de tratamento para cada um. Mas entender como o perfil do funcionário para um gerente que quer manter o talento vai muito além de dinheiro. Sim, mas quando eu olho para a gestão, o papel do gestor é esse. Ele tem todas as ferramentas e recursos aqui abaixo para ele utilizar com cada um de forma diferente. E é errado olhar, falar assim, nós temos que tratar todos iguais. Não tem como você fazer isso, porque as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes e tá tudo bem. A gente tem que aceitar isso. O meu talento é diferente do seu talento. Se eu olhasse um time de futebol, o atacante e o goleiro, as habilidades são totalmente diferentes. Perfeito. Entende? Então, e a gente tem que aceitar que eles são diferentes. E o papel de todo mundo é ganhar o campeonato. Todo mundo tem o mesmo objetivo, mas cada um tem o seu talento e a sua habilidade. Então, e cada um, aí quando a gente olha para o comportamento e motivação, o que motiva cada um dentro desse time é totalmente diferente. Você falou de Enneagrama, por exemplo. Em um momento da minha vida eu fiz o Enneagrama, conheço, estudei Enneagrama, fiz formações em Enneagrama. O meu Enneatipo é o 7.
Então 7 é liberdade, né? Então você é o aventureiro. Então essa característica mesmo de se sentir livre é importante. É o que é maior do que dinheiro. Fala assim, ó, não dá dinheiro, mas você vai ter liberdade. E pode ter certeza, eu, Douglas, se fosse diferente, né? Startup Ou é um seja, risco. você jamais voltaria a ser CLT, imagino eu. Hoje é difícil. Difícil, porque Dificilmente. hoje tu vai tendo ideia, empreendedor, cria negócios. Exatamente. E isso, por mais difícil que seja, né? É um desafio você começar Sim. algo do zero. Bom, a gente não tem grandes fortunas aqui para apoiar a gente, mas a gente começa algo do zero e batalha. Sim, sim. Tem seus difícil. desafios, mas também tem o ponto positivo que você tá criando algo. Exatamente. Você criar algo do zero também pode ser muito prazeroso. Sim, eu vejo que é muito... A gente não vai falar que é impossível, né? Eu gosto muito da frase do Flávio Augusto de falar que estabilidade não existe. Mas eu vejo que uma coisa que é muito importante é a gente fazer uma coisa que tá ligado, quando você tem autoconhecimento, muito com o seu propósito. Coisas que você fala, eu sei porque eu estou aqui. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não conseguiria mais ir para o mercado, por exemplo, ficar dentro de um escritório, ir lá, vamos falar assim, que eu fosse cuidar da parte financeira. Meu negócio aqui é fechar, deixar as contas redondas e ir para casa e fazer janta e dormir. Eu não conseguiria mais viver uma vida dessa maneira. Tudo que eu faço, eu coloco um propósito. Eu entendo o que eu quero com isso aqui, qual que é o objetivo maior disso, qual que é a cultura desse lugar. E incrível que pareça, eu passei hoje, estava caminhando ali no centro, eu vi uma indústria de máquina de costura. E eu fiz essa reflexão. Eu falei assim, será que eu trabalharia numa empresa aqui? Qual que seria a minha motivação de todos os dias chegar e falar assim, nossa, nós fazemos máquina de costura. O meu propósito não está ligado com isso. Para algumas pessoas isso seria incrível, porque talvez tenha a história da família, tem um propósito que ela tem especificamente e aquilo conecta. Para mim não faria sentido. Então eu não procuraria emprego, por exemplo, numa área como essa. E eu vejo que as pessoas, olhando os talentos, é bom você entender qual que é a sua melhor habilidade. E aonde que é a sua melhor habilidade, junto com o que você acredita, com os valores que você tem, aonde que você pode usar isso da melhor maneira? Essa é uma Onde que a pergunta gente boa. coloca o talento certo na vaga certa? Exatamente. Como que você Exatamente. utiliza o seu talento, né? Então, eu imagino muito sobre, olhando para isso, né? Olhando, como eu falei para você, a posição certa, o lugar certo, tá ligado muito ao seu talento. Tem um vídeo muito, muito famoso, é uma menina que tá jogando futebol, aí ela pega e chuta lá, faz o gol e ela sai dando pirueta. Então ela, assim, é uma bailarina. Mas ela tava no campo de futebol lá, uma criança, né? Brincando lá com as crianças, jogando bola. Tipo assim, mas o talento dela, o que ela faz de forma automática, com alegria... Naturalidade, Era o né? balé, né? Uhum. Então, assim, é interessante ter esse olhar hoje no mercado. Você saber aonde que você tá colocando o seu talento. Exatamente, é um problema, claro que a gente tem que buscar, conforme possível, se alinhar com o nosso propósito, nossas habilidades, mas tudo sempre é um processo contínuo, longo, né? Existem só dificuldades, mas sempre que possível a gente se aproximar o máximo do que a gente gosta de fazer, melhor. Isso não significa que, não, vou abandonar meu emprego, não. Não. A gente necessita trabalhar, não tem segredo, a gente não tá falando pra ninguém aqui abandonar tudo, mas, não. Na hora de você procurar vaga, se você tiver a possibilidade, a oportunidade de, dentre 3 vagas, algo ali ficar mais alinhado com as suas habilidades, Sim. tente ir pro que ficar mais próximo com a sua habilidade, né? Você vai conseguir render mais e vai ficar mais satisfeito com você mesmo. Talvez, existem vários cenários, né? Mas, às vezes, dentro da sua empresa, Exato. você tenha uma oportunidade. O problema, Vitor, eu vejo, cara, existe ainda, infelizmente, uma mentalidade de falar, isso não é meu trabalho, isso não é problema meu, isso não é comigo. Eu não vou fazer isso porque eu não sou pago para isso. Cara, se a gente não quebrar ainda essa cultura, esse pensamento, não vai ter evolução. Uma frase que a gente fala dentro da Vagami, né? A evolução vem do trabalho. Então, a gente está aumentando a tecnologia que nós estamos aqui hoje, por exemplo, porque tem alguém lá que está trabalhando, que está pesquisando, que está desenvolvendo alguma coisa para trazer uma solução e evolução para a gente. E isso acontece em todo lugar. Se na sua empresa você não sentar, não desenvolver ela, não colocar trabalho, tempo, energia e dinheiro, ela não vai crescer. Então, as pessoas precisam ter esse olhar que existem oportunidades, às vezes, dentro de casa. De repente, você está no atendimento, por exemplo. E aí tem uma oportunidade de você entender como
como que funciona lá o time do financeiro, por exemplo. Perfeito. Vai lá, se coloca à disposição. Pede a coisa mais simples do mundo ali, fala assim, o que eu consigo fazer? É para somar essa planilha aqui? Posso somar e deixar pronto isso aqui? De repente, por pequenas atitudes, quando você vai ver, você está dentro do financeiro. Exatamente. E tem gente que se alinha com essa área. Muita gente fala, números, planilhas. Mas não, mas tem gente que se alinha com essa área. Exatamente, se alinha. E, inclusive, pela Prospect, né, a minha empresa que trabalha com automação via inteligência artificial, nós fizemos uma reunião ontem em uma empresa do ramo alimentício. Eles têm restaurantes, né? E a pessoa que hoje toca o marketing deles e você olha a página do Instagram do restaurante, é um restaurante conhecido, com acho que 20 mil seguidores, é muito seguidor. A pessoa que toca o marketing deles, faz todo o material, realmente é profissional. Ela era garçonete. Uhum. Então, tá desde o começo no restaurante, Sim. migrou para a área do marketing, e é uma pessoa que não necessariamente ela tinha qualificação para marketing. Mas ela tinha força de vontade. Se colocou à disposição E ela para se aprender. colocou à disposição e hoje, ela acho que o restaurante existe aqui há 8 anos. Então ela foi desde a da parte do lançamento do restaurante sendo garçonete. Hoje ela é profissional ali na área do marketing. Ainda está se especializando porque ela não vem dessa formação. Mas se você pegar o Instagram desse restaurante, o nível de qualidade deles é o mais alto que tem. Você não fala que aquilo ali não é feito por uma agência. Não, é uma única pessoa que executa todo aquele processo. Então, tu vê, até mesmo dentro da própria empresa, a pessoa foi de uma área para outra. Sim. Eu lembro que quando eu entrei na área de marketing, tem uma amiga minha, eu mandei para ela uma vez. Olha só que rapidinho, que é bem interessante isso. Eu queria aprender e eu me coloquei à disposição a fazer posts no Instagram de graça para as pessoas. Eu falava assim, deixa eu fazer para você, deixa eu fazer o seu post. E aí essa amiga em específico, eu pedi para fazer alguma coisa para ela e eu mandei para ela. Ela mandou, amigo, deixa eu te falar, tá muito ruim. Tá muito ruim. A Stephanie, cara, foi uma sacada muito boa, mas isso é legal. Ela deu um feedback verdadeiro. Não é um tipo, nossa, que legal, que bonitinho. É tipo, olha, pro que você tá querendo alcançar, tá muito ruim. Aí ela falou assim, você já ouviu falar do Canva? Eu não conhecia ainda. Eu conhecia CorelDRAW, as coisas assim. Aí eu falei, não conheço. Ela falou, pega daqui que tem um monte de templates que estão prontos aqui. Começa usando template, melhora o template e depois você começa a desenvolver. Foi dito e feito. Comecei a aplicar, agradeci, claro, né? Desenvolvi, começando com templates do Canva, fui melhorando os templates do Canva. Hoje eu crio os meus templates. Então, assim, é muito bacana. Existe um método que eles chamam, né? Que é o Shuhari. Primeiro você copia, depois você melhora, depois você inova. É a mesma pegada. Só que tudo isso só aconteceu porque eu falei, deixa eu trabalhar de graça para você. Você me fala se estiver legal e tudo mais. E foi dessa pessoa, quando eu comecei a me colocar à disposição de graça, que eu cheguei a diretor, por exemplo, numa empresa. Então, Exato. Eu cuidei da parte comercial e marketing dessa empresa. A verdade é que os contatos, as pessoas levam a gente aos lugares. O nosso trabalho tem que estar lá sempre, mas o nosso trabalho tem que estar alinhado com contatos. E contatos muitas vezes vem com a área da comunicação. Né? Você saber comunicar isso, mas principalmente eu posso dizer que, e você também retratou isso na sua jornada, que você chegou onde você chegou, porque acidentes felizes no trajeto, aprendizados te levaram onde você está hoje. Sim. E da mesma forma que essa pessoa te direcionou, hoje temos os contatos que você fez para nós, estão nos direcionando na nossa empresa hoje. Então, o nosso caminho, ele realmente avança a partir do momento que você entra em contato com outras pessoas. Sim. Porque se você faz só aquilo, é exatamente o que você disse antes da gente começar esse assunto. Se você faz aquilo que é seu e não faz a outra coisa porque não é pago para isso, sim, são casos e casos. Ou você pode estar sendo explorado enquanto um profissional, claro. Tá? É uma outra situação, mas você se colocar na boca para ter oportunidades. Sim. Então, é isso que leva as pessoas a terem crescimento. É o contato com diferentes pessoas, que às vezes a pessoa fala, vou participar de um evento, vem aqui. Esses dias eu fiz uma reunião com um rapaz que me falaram para falar com ele, não fazia ideia quem que era, não tinha nenhum relacionamento com a área que eu atuo, e foi uma reunião que mudou a minha vida.
meu propósito. Então, eu, enquanto empresário, eu falei, mudou minha visão e propósito enquanto empresário. Então, são pequenos acidentes e conexões que a gente vai tendo quando a gente se expõe e faz esses contatos que moldam o nosso caminho. Sim, eu conheci uma pessoa, né, eu morava num apartamento lá e tinha um senhor que morava mais acima na cobertura. E por acaso um dia a gente estava na piscina e encontrei, começamos a conversar. E essa pessoa passou em grandes multinacionais. Então, empresas assim que você olha para pessoa simples, você não falava, né? Tipo, uma pessoa que era um diretor. E aí um dia, nessa empresa que eu falei, né, que eu estava como diretor, eu me lembro quando eu cheguei para ele, eu falei assim, eu estava em Londrina. Aí eu falei assim, ó, né, tinha uma empresa que me convidou para ser diretor, assumi a parte comercial e marketing. Eu nunca tinha entrado na área como diretor, né? Já tinha experiência como gerente e tudo mais. Aí eu falei para ele assim, o que você acha? Ele falou assim, eu vou te dar o conselho que eu dou para todo mundo que trabalha comigo. Primeiro você aceita, depois você vê o que você faz. É um conceito que eu comecei a usar para a vida depois disso, porque depois que a gente começa a olhar isso, tem um monte de desafio, um monte de gente precisando de ajuda, um monte de oportunidade. Primeiro você se coloca, você aceita o desafio, depois você vai ver como que você vai fazer. É claro, já tinha uma bagagem, né, específica e uma certa segurança para fazer tecnicamente aquilo, mas existia uma insegurança emocional. Entende que a minha barreira não era técnica, era emocional. E Era um novo nível, né? era um novo nível, era alguma coisa que estava fora do que eu imaginava. Só que, na verdade, era eu me colocar para fazer aquilo que você ia dar conta de fazer, né? As pessoas, elas estão presas no nível que elas estão. Elas não estão com essa visão de, tipo, querer algo a mais, de crescimento. E tem até estudos que estão mostrando isso, que as novas gerações, elas não querem cargos de liderança, elas não querem essa complexidade, vamos chamar assim. Elas querem ter o emprego delas e ir embora e tudo bem. Só que isso é perigoso, porque a evolução vem do trabalho. Você querer crescer, evoluir. Quantas pessoas que você vai ver sendo promovido e você vai ficando, e isso vai impactando você em algum momento, né? Então, mas a primeira coisa é você ter visão realmente do que você quer, o que você quer alcançar, ter coragem de aceitar os desafios e a competência, com a competência que você tem, você vai melhorando. A gente vem melhorando cada dia, né? Exatamente. Então, assim, a competência ela vem sendo desenvolvida. Agora, visão e coragem é uma coisa que você precisa ter. Não é fácil você aceitar um desafio sabendo que você vai passar por um período de instabilidade. A gente sabe que muitas pessoas não podem assumir períodos de instabilidade, então são cenários e cenários, mas principalmente, além disso, para complementar, o que eu mais levo para mim se eu pudesse dar uma dica e algo que é importante para mim, eu vou ser sempre sincero, eu não sou coach, eu não sou nada, eu sou uma pessoa jovem, eu não tô aqui para ensinar macaco velho, não. Mas eu só tô crescendo enquanto profissional, mesmo sendo uma pessoa jovem, porque eu me aproximo de pessoas. Sim. Até porque eu sou uma pessoa jovem, eu preciso de conhecimento. Eu posso até ter um conhecimento técnico ali no que eu executo. Processos, conhecimento de mundo, estratégia. Então, se aproximar de pessoas, se aproxima no teu trabalho, de quem tá acima de você. Se aproximar das pessoas guia você. Sim. E te gera oportunidades. Sim. Então é ter coragem para se aproximar dessas pessoas, e quando essas pessoas te trouxerem um desafio, é o que você disse. Então tem que ter coragem para pular no desafio. Sim, e isso é conexão, né? Network é fundamental para a evolução e o seu crescimento. O importante, acima de tudo, você não precisa saber tudo. Por isso que aí vem com o que você está comentando de se aproximar de pessoas, né? Ter conexões. Mas você precisa saber quem sabe resolver aquilo. Eu me lembro muito bem que aconteceu um grande amigo que é do BNI, o Henrique. O Henrique me salvou de uma ano passado, foi esse ano, não me lembro agora. Acho que foi esse ano. Foi esse ano, começo do ano. Eu tava mexendo nos servidores lá, né, da Vagami. O Henrique da Winfra? O da Winfra. Por algum motivo, eu fiz uma bagunça nos servidores. E aí saiu do ar a plataforma. E aí você imagina, né, pra gente que tem uma plataforma e já tá consolidada, sair do ar é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Porque a sua empresa fechou as portas. Não foi nada grave, foi questão de DNS, que até teve recentemente um problema de DNS, né, mundialmente. E aí eu falei, cara, eu travei. Cheguei no momento que eu falei, onde tá o problema?
E aí é a questão de você ter uma pessoa, um contato de quem sabe, né? E aí eu, Henrique, cara, preciso de ajuda, fiz um negócio aqui, não sei o que aconteceu. E o Henrique, na hora, assim, ele tinha um tempo ali, ainda bem, e em 20 minutos ele resolveu colocou no ar, né? Então, assim, se imagina se a gente não tá aberto a novas conexões, não temos relacionamentos, o que a gente vai fazer até encontrar uma pessoa que saberia, né, resolver isso e conseguiria ajudar, né? Então é muito importante, claro, ter coragem. Algumas coisas não vão dar certo e tá tudo Exato. bem, só que assim, e se der errado, para quem que você vai recorrer, né? Qual que é o seu plano B, plano C? Exatamente, os contatos, eles salvam a gente até se der errado. Foi num projeto novo, deu errado, precisa ser realocado. Eu tenho certeza que muita gente estaria disposta a te ajudar. Claro, né? Se você for uma pessoa ali que também é uma pessoa legal ali com aqueles contatos que você possui, né? Você conseguiria até uma realocação, uma ajuda para resolver o problema do servidor que você teve. Sim. Mas falando um pouquinho a mais agora da Vagami, vamos analisando alguns dados técnicos, né? Então, nós falamos anteriormente que a Vagami, ela revoluciona essa parte do RH, então é uma evolução, né? Uhum. Em que a pré-qualificação dos currículos é feita por IA. Isso agiliza muito. Teve o caso que a gente comentou do rapaz que foi redirecionado para uma vaga. Ele estava precisando de uma vaga, aplicou para uma que ele não tinha fit, mas através da IA foi redirecionado para prover para a família dele algo que ele tinha muita necessidade. Quais pontos que são analisados no currículo ali pela inteligência artificial? Como que vocês juntam e fazem um score das hard skills, soft skills? O que é analisado ali para a gente fazer essa pré-qualificação? Na Vagami, a gente entende que a IA consegue identificar, por enquanto, as habilidades técnicas. Então, consegue verificar como foi a sua jornada, se a pessoa colocou essas informações, como que ela aplicou isso com as hard skills. Soft skills, parte comportamental, isso ainda é muito humano. Você precisa estar aqui com a pessoa, fazendo análise dessa pessoa, mapeando essa pessoa. Então, ainda a IA não está nesse poder de ler emoções. Então, como ela não lê emoções, dificilmente ela vai conseguir pegar uma... Vai ser assustador quando ela conseguir entender melhor. Então, é a parte comportamental. É claro, se a pessoa coloca que é comunicativa e tudo mais, a gente fala que o papel aceita tudo, né? Por isso que, por enquanto, a IA não está no nível de um headhunter, de um entrevistador. Ela não faz o recrutamento. Ela faz a triagem disso, consegue te ajudar nisso. Então, assim, hoje, tecnicamente, a Vagami, ela olha, na sua maior parte, o peso está ligado às atividades que a pessoa realizou com foco nas hard skills. E hoje, como que uma empresa utiliza os serviços da Vagami? A gente desenvolveu um sistema que era para ser super simples. Ele está extremamente simples. Acessa o site, faz um cadastro lá rapidamente. A própria IA, com os nossos clientes que têm um plano pago, coloca lá atendimento, né, um atendente para sorveteria. Essa é a vaga que eu estou buscando. A empresa, né, que está abrindo a vaga. Ela coloca lá, atendente para sorveteria. E, de repente, a IA escreve toda a vaga dentro do seu conhecimento, né, de que um atendente de sorveteria precisa fazer, quais são as atividades. Então, ela já tem um suporte ali de um consultor para abertura de vaga. Até porque tem, claro, as grandes empresas que já têm a descrição do cargo já muito bem definido, mas tem empresas que não entendem nada de RH. Tem grandes empresas assim. Vocês também, graças a isso, têm um apoio para aquela empresa pequena, médio porte que não tem a vaga. Então a gente consegue ajudar tanto as grandes empresas que precisam triar um monte de currículo, precisa dos talentos, como a pequena empresa mesmo, né? Uma empresa de pequeno porte que tem 2, 3 funcionários e precisa contratar um vendedor, por exemplo, um atendente, e ele vai lá com a IA e a IA escreve a vaga para ele. Claro que ele sempre tem as suas particularidades que ele precisa dar aquele ajuste, mas é o mínimo perto do que ele teria todo o trabalho para fazer. Então a Vagami, ela vem para ser esse assistente mesmo, vem ser esse auxiliar e até de forma esse analista, porque dentro desses dados ela vai começar a te trazer indicadores, que são os analytics mesmo. Quantas pessoas que tinham compatibilidade com a vaga, qual era o nível de compatibilidade, de onde são essas pessoas, para ajudar as empresas a tomar decisão com indicadores. Não é mais eu acho, eu vou apostar. A IA está te ajudando nesse direcionamento para você fazer uma escolha mais racional do que emocional. Também garante?
Vou ser sincero, gente, não garante, porque são pessoas que estão atrás daquele currículo, daquelas informações. A pessoa pode ter colocado um currículo maravilhoso. Na prática, ela... É verdade, não necessariamente. Exatamente. Mas isso aí é com IA ou sem IA. A IA vem para te ajudar nessa tomada de decisão, para você tomar uma decisão mais segura. E também se você está lotado de serviço, né? Teve uma empresa que contratou a gente, ela contratou por um mês só. Por quê? Ela abriu um processo seletivo e ela tinha acho que 350 currículos. Ela falou, eu não vou avaliar currículo por currículo. Pegou, jogou para a nossa plataforma os currículos, a plataforma ranqueou quem que eram os melhores qualificados de acordo com os requisitos que ela queria, ela focou naqueles ali. Então isso aí para a pessoa foi muito mais rápido para ela, né? Ela não pegou os talentos da Vagami, ela abriu um tráfego pago, né, como o LinkedIn e tudo mais, pegou esses currículos de lá e jogou na Vagami para avaliar. Perfeito. Então, para a gente deixar claro, são dois perfis, né? Então, a empresa que na plataforma pode usar para divulgar a vaga e eu, enquanto candidato, também posso acessar a plataforma para olhar as vagas que estão disponíveis lá, mas também... Então, um terceiro, né, perfil, que é a empresa que utiliza a plataforma para fazer toda essa qualificação. Isso. Então, tem a empresa que deixa exposta a vaga dentro da plataforma, o candidato que vê as vagas e pode usar até a inteligência artificial para ser direcionado para algo que faça sentido para ele. Sim. E a empresa que quer usar o sistema para fazer essas qualificações em grande ela quantidade. tem o banco de dados dela, ela pode usar a Vagami para qualificar aquele banco de dados. Perfeito, show de bola. E o pessoal que quer entrar em contato com você, fala o Instagram da Vagami para eles e o seu também. O Instagram da Vagami é Vagami Oficial e o meu pessoal é o Douglas Mônaco. Ou também o pessoal pode entrar no site vagami.com.br, vão ter todas as informações ali. E Douglas, antes da gente finalizar aqui hoje, primeiramente, se você quer revolucionar o seu processo de recrutamento, ter dados para tomar uma decisão mais racional do que emocional, sigam o Douglas, sigam a Vagami para conhecer essa proposta que eles estão trazendo para o mercado. Mas que mensagem você deixaria para o público hoje que está buscando uma vaga? Gente, eu vejo que a seriedade de você entrar no mercado profissional, os empresários eles querem jogar com os melhores. Eles querem pessoas ao lado deles que vão ajudar eles a chegar no próximo nível. Todo detalhe é importante. Desde o currículo, o teu currículo fala muito sobre você. Então, o comprometimento de você criar um currículo bem feito, de ir para uma entrevista de emprego, de ir preparado para essa entrevista, isso fala muito de como vai ser o seu futuro. Então, assim, se eu pudesse deixar uma dica para vocês, levem a sério a parte profissional. Leve a sério, muito sério isso, porque grande parte da sua vida você passa dentro de uma empresa. Então você vai estar com seus colegas de trabalho. Leve a sério, porque a evolução ela vai vir do trabalho. Então leve a sério a cada momento, dê o seu melhor. Se na empresa que você não está valorizando, se não está se sentindo valorizado, não tenha medo. O mercado está aí, o mercado é enorme. Tem empresas bacanas que estão precisando do seu talento. Então, assim, não tenha medo de ir para o novo e dê o seu melhor. Acho que isso é o mais importante, porque a gente vê no mercado também, Vitor, as pessoas... até tem um ditado que fala assim, algumas pessoas, elas querem o emprego, elas não querem o trabalho. Né? Então, assim, e a gente precisa do comprometimento hoje das pessoas com o trabalho, porque se todo mundo ficar brincando de trabalhar, as empresas vão quebrar, a economia vai pro buraco e a gente vai ter um colapso disso tudo, né? Então, leva a sério. Perfeito. Então, Douglas, agradeço pelas contribuições, espero que o projeto possa contribuir com muitas empresas que já vem ajudando, né, bastante gente. E é isso, sigam o Douglas nas redes sociais. Obrigado pela sua presença e uma nova oportunidade a gente fala sobre novos assuntos. Então, muito obrigado a todos. E Douglas? Obrigado por vocês terem assistido até aqui e vamos bater um papo, vamos falar dos talentos de vocês e como que a gente pode ajudar vocês. Obrigado, Vitor, pelo convite.